Oi, galera, tudo bem? Cá estou eu de novo, né? Minha segunda aula seguida com vocês aqui no cursinho. E essa vai ser já logo a nossa primeira aula de conteúdo que vai ser cobrado no vestibular, tá? Nossa aula anterior, ela foi uma aula mais de contextualização, né? De familiarização do conteúdo. Eu falei um pouco sobre o papel da geografia no entendimento da realidade. E agora eu vou dar prosseguimento a isso, só que dando ênfase no conteúdo que cai no vestibular, tá? E eu vou começar justamente respondendo a uma pergunta, né? Como que a gente pode definir o nosso mundo contemporâneo? O que que é o mundo contemporâneo? E em uma visão geográfica, né, geopolítica, econômica, a gente pode definir o mundo da forma que eu acabei listando aqui para vocês. O nosso mundo ele é um mundo globalizado, ou seja, a gente possui intensos fluxos de circulação de mercadoria, de capital, de dinheiro, de pessoas, entre todas as regiões do mundo, entre os diversos países do mundo. E é um fluxo muito intenso mesmo. Né? A gente tem aviões, navios, trens, a gente tem computadores, né, com a internet. Então, tudo isso configura o mundo globalizado. A gente também mora em um mundo capitalista, então as nossas relações de sociedade, as nossas relações econômicas, todas elas seguem um modelo capitalista de funcionamento. E além disso, o nosso mundo também ele possui uma hegemonia estadunidense, ou seja, o grande polo de poder, de influência em todo o mundo são os Estados Unidos. A hegemonia hoje é basicamente estadunidense. Só que apesar disso, a gente também pode dizer que o nosso mundo ele é multipolar, porque além desse único grande polo militar, econômico e etc, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, a gente tem outros polos também, um pouco menores, mas polos ainda espalhados por todo o globo. São centros importantes de influência, de economia, cultural e etc. E antes da gente se aprofundar nesses conceitos, a gente precisa entender antes por que que eles estão lá, né? Por que que o nosso mundo tem essa configuração. E para isso a gente precisa voltar no passado, a gente precisa olhar para a história, mais especificamente o século XX, né? O período de 1900 até 2000, porque foi um período de intensas transformações no mundo todo. E eu listei algumas das transformações que foram vitais para que esse nosso mundo tenha essa configuração de hoje. O mundo ele passou no século XX da hegemonia europeia para a hegemonia dos Estados Unidos, tá? Então, a grande área que exercia maior influência no mundo parou de ser a Europa e começou a ser os Estados Unidos, tá? Hegemonia é isso. Hegemonia significa a supremacia, a grande capacidade de influência que um país, um povo, uma cidade possui em relação aos outros, tá? A gente teve também o surgimento de países socialistas. Tivemos também a ampliação do terceiro mundo e o início do fenômeno da globalização. Tá? A globalização a gente pode definir como sendo essa reorganização do espaço em todas as escalas. Então, a distância diminui, né? Claro que de uma forma relativa, enfim. E temos também a nova divisão internacional do trabalho, e cada um desses tópicos a gente vai desenvolver nessa aula, tá? Não se preocupem, eu sei que algumas palavras são um pouco difíceis de se absorver, mas a gente vai desenvolver isso nessa aula, tá bom? Bom, e como que se deu essa transferência, né? Não foi da noite para o dia, obviamente, mas ainda assim foi um fenômeno que foi marcado pelo início da Primeira Guerra Mundial em 1914. Vamos lembrar que a Primeira Guerra Mundial, apesar de levar esse nome de mundial, ela foi um grande acerto de contas entre os países e impérios da Europa, né? Só tem esse nome de mundial porque acabou envolvendo o Japão, um pouco do Oriente Médio e também os Estados Unidos. Enfim, a Europa ela ficou completamente devastada com essa Primeira Guerra, né? Foram 17 milhões de mortos, vários impérios que detinham o poder mundial
foram extintos, então, o Império Otomano, o Império Austro-Húngaro, o Império Russo, eles se dissolveram e a Europa perdeu seu status de poder, né? E no lugar entrou os Estados Unidos, porque eles se aproveitaram dessa saída da Europa em mercados que antes que ela dominava, e agora os Estados Unidos é que começaram a dominar esses mercados. Então a indústria bélica, a indústria alimentícia, as relações políticas foram muito desenvolvidas dos Estados Unidos, tá? Foram desenvolvidas muito com essa quebra, entre aspas, da Europa na Primeira Guerra Mundial. E como se já não bastasse a Primeira Guerra Mundial, 20 anos depois se inicia a Segunda Guerra Mundial, também na Europa. Foi uma guerra muito pior que a da Primeira Guerra Mundial, né? Também foi mundial, mas seu epicentro foi a Europa e o Japão, né? E um pouco dos Estados Unidos. E, enfim, o processo ele se manteve. A Europa ficou mais uma vez fragilizada, perdeu cada vez mais poder que ela tinha em relação ao mundo, e os Estados Unidos se aproveitou mais uma vez para poder intensificar a sua hegemonia a nível global. Bom, mas por que eu estou falando isso, né? Porque entender o papel hegemônico dos Estados Unidos a nível global é algo vital para nós entendermos o mundo atual. Tá? Até rimou, né? Mas, enfim, é basicamente isso. A gente não vai conseguir entender o nosso mundo atual se a gente ignorar essa questão da grande influência que os Estados Unidos têm no mundo todo, tá? E, enfim, para a gente poder definir um pouco melhor também essa questão do mundo atual, a gente pode nos focar, nós podemos nos focar na questão da ordem mundial. O que é uma ordem mundial? É basicamente o contexto geopolítico, né? Então as relações dos Estados-nações, só que visto de um ponto de vista de poder, né? Como que um Estado possui poder em relação ao outro. Aqui, por exemplo, nesse mapa, a gente está vendo 3 áreas de influência, que inclusive a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? Essa área aqui seria mais ou menos a área de influência dos Estados Unidos, né? Na nova ordem mundial, isso é bastante importante, tá? Na ordem mundial que a gente vive hoje, que é justamente a ordem mundial que se consolidou mais ou menos em 1991. Temos a Europa aqui também, né? Que possui a África como grande área sua de influência. Enfim, esse mapa aqui é só para explicitar para vocês o que significa essa ordem mundial, tá? E, como vocês podem ver aqui também, a gente teve 2 períodos geopolíticos, né, que a gente separou entre antiga ordem mundial e nova ordem mundial, tá? E a gente vai falar sobre eles agora. Começando pela antiga ordem mundial, vamos pensar. Como que era o contexto geopolítico daquela época, de 1944, e eu já vou explicar o porquê dessa data, tá? Mas qual que era esse contexto do final da Segunda Guerra Mundial até o começo dos anos 90? Era um contexto da Guerra Fria, tá? Eu tenho certeza que vocês vão ver isso com o professor de História com mais aprofundamento, tá? Aqui eu só vou passar um pouco por cima porque é mais para contextualizar. E o que era esse contexto da Guerra Fria? É justamente um mundo dividido em 2 grandes polos. O polo dos Estados Unidos, ou seja, a grande área de influência dos Estados Unidos no mundo, e a grande área de influência da União Soviética no mundo. Então a gente tinha esses 2 polos e, portanto, bipolar. Tá? O nosso mundo ele era bipolar em um contexto geopolítico nesse momento da história. Tá? Então, isso significa basicamente que os países ou eles se mostravam alinhados aos Estados Unidos ou se mostravam alinhados ou submetidos, né, ao poder da União Soviética. E basicamente a relação dos Estados-nações, né, ou seja, dos países nesse período, era uma relação de confronto, era uma relação de luta por poder, tá? A Guerra Fria ela foi mais um contexto do que uma guerra em si, porque ela acaba envolvendo questões políticas, ideológicas e militares, tá? Então isso vai além dos campos de batalha, tá? E, enfim, e quando a gente fala em algo além dos campos de batalha, a gente fala inclusive da propaganda,
né? Eu trouxe alguns pôsteres aqui para vocês, ó. São alguns pôsteres ou dos Estados Unidos ou de países aliados aos Estados Unidos, portanto capitalistas, né? São pôsteres anticomunistas, né? Anti-União Soviética. Esse daqui, por exemplo, está mostrando um rosto do Stalin num corpo de monstro, falando: "Oh, o comunismo funciona desse jeito", né? É, Aqui nesse outro tá falando: "A América sob o socialismo vai ser assim", e mostrando a bandeira americana pegando fogo. Então a propaganda ela sempre foi uma coisa muito forte também na questão desse contexto da Guerra Fria, tá? E a gente tem também a propaganda comunista, né? A gente tem a propaganda soviética. Esse pôster, por exemplo, tá falando que tá escrito em russo, né? Eu sou uma pomba e zombando daquele símbolo de águia dos Estados Unidos, sabe? É, é uma coisa bem ideológica mesmo, né? Foi uma coisa que teve muito presente entre os anos 50 e até os anos 80, quando a Guerra Fria começou a decair, né? Ainda sobre essa visão da criação de planos de ordem ideológica, política e militar, a gente tem esses exemplos aqui, ó, que são bem importantes também da gente conhecer e, enfim, entender eles, né, o contexto deles. O Plano Marshall, por exemplo, ele foi um plano criado pelos Estados Unidos sob a presidência do Truman, 2 anos depois da Segunda Guerra Mundial. O objetivo dele era justamente a ajuda dos Estados Unidos na reconstrução da Europa, porque a Europa estava destruída depois da guerra, né? Só que essa ajuda tinha outras intenções, né? Ela queria mais marcar a presença dos Estados Unidos na Europa Ocidental, né? Porque a Europa Oriental já estava marcada pela União Soviética, que queria cada vez mais se expandir. E os Estados Unidos também, querendo expandir cada vez mais a sua influência, criou tanto o Plano Marshall para manter a sua presença, né, nos países da França, da Península Ibérica, Inglaterra, Itália e etc. E também criou a OTAN. A OTAN ela é uma organização militar, tá? Então ela é uma aliança militar de basicamente quase todos os países da Europa Ocidental com os Estados Unidos e o Canadá. Então, se a União Soviética, por algum motivo, resolver atacar qualquer um dos países que fazia parte da OTAN, os Estados Unidos e os demais países iam responder com força, né? E, enfim, e sobre a hegemonia soviética, a gente tem a criação da Comecon e do Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia ele foi criado em 55 como resposta à OTAN. Também o Pacto de Varsóvia também é uma aliança militar, tá? Então pega a Rússia, as repúblicas da União Soviética, os países do leste europeu e cria uma aliança militar com esses países. E se os Estados Unidos ou qualquer outro país resolver atacar um desses países, os membros integrantes do Pacto de Varsóvia iam igualmente responder, tá? E isso acabou criando aquele medo, né? Aquele sentimento de que você nunca sabe se vai eclodir uma guerra nuclear, né? Se não vai. E esse medo, ele medo que caracterizou bastante a Guerra Fria entre os anos 50 e os anos 80. Quando a gente vê em mapa, tudo fica mais fácil de entender, né? Esse mapa, por exemplo, ele já está mostrando essa divisão do mundo, essa divisão da antiga ordem mundial, né? Em amarelo, nós temos o mundo central capitalista, então nós temos o Canadá e os Estados Unidos aqui. Nós temos também a Europa Ocidental aqui, bem como a Austrália e a Nova Zelândia e o Japão, tá? Então são esses os países considerados de primeiro mundo, que são os países centrais do capitalismo, que são os países desenvolvidos. Os países de segundo mundo, que são os países socialistas, são os países que estão pintados de laranja, eu acho. Eu sou daltônico, tá, gente? Então é meio complicado para mim, mas enfim, vamos continuar aqui, né? Mas enfim, relevem se eu errar alguma cor, tá, por favor. Mas nós temos a União Soviética aqui, bem como os países que são da sua zona de influência,
que são os países da Europa Oriental, a China, a Coreia do Norte, Laos, Vietnã, Angola, Moçambique e Cuba. Tá? Em azul a gente tem os países da periferia do capitalismo, são os países de terceiro mundo. Lembrando que essa divisão de primeiro, segundo e terceiro mundo é uma divisão do período da Guerra Fria, é uma divisão que a gente não pode mais usar nos dias de hoje, porque a ordem mundial já é outra. Tá? Então, basicamente, a divisão no período da antiga ordem mundial era essa. Esse é um mundo bipolar. Já disse, uma das características da antiga e também da nova ordem mundial, mas eu estou falando aqui da antiga, é a hegemonia estadunidense, o poder dos Estados Unidos. E eu gosto muito de citar o ano de 1944 como sendo o início dessa antiga ordem mundial, porque foi nesse ano que foi realizada uma conferência onde foi deliberada várias ações que deram muitos poderes aos Estados Unidos. Né? Essa conferência foi realizada em território estadunidense, reuniu vários representantes de vários países capitalistas, tá? E, enfim, uma das ações que eu acho que são mais emblemáticas nisso é justamente a criação a criação não, perdão, a definição do dólar como sendo a moeda mundial. Né? Então, a moeda que é usada nas transações internacionais, o câmbio e etc. O dólar é a moeda estadunidense. Né? Então, isso acabou fortalecendo muito a economia dos Estados Unidos e a solidificação das empresas multinacionais, né? Bem como as empresas já dos Estados Unidos mesmo em seu território. Fora que o status, né, acabou mais uma vez aumentando dos Estados Unidos. E isso acabou dando um maior poder de influência dele, porque cada vez mais ele tinha mais poder, os Estados Unidos. Também foi criado o Fundo Monetário Internacional, o FMI. O FMI, em tese, a finalidade dele é a cooperação monetária entre os países capitalistas. Só que, mesmo que indiretamente, os Estados Unidos eles estão na liderança desse fundo monetário, porque para o país ele receber ajuda do FMI, né, receber dinheiro, ele precisa seguir certos critérios que o FMI, muitas vezes presidido pelos Estados Unidos, define. Né? Então isso acaba sendo uma forma de liderança um tanto quanto indireta, mas ainda assim é uma liderança. E também temos a mesma questão em relação ao BIRD, que é o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, que foi criado também nessa conferência. Tá? Então, são esses algumas das ações que eu acho que são mais emblemáticas para poder representar o poder americano hoje e também naquela época. E só para fechar esse capítulo da antiga ordem mundial, eu quero muito frisar mais uma ação, quer dizer, mais algumas ações que os Estados Unidos tomou e que deram mais poder a ele. Tá? No final da década de 50, foi criada a Comunidade Econômica Europeia, né, ou o Mercado Comum Europeu, com a finalidade de integrar economicamente os países membros, né, que eram os países capitalistas, alguns da Europa, que eram a França, a Alemanha Ocidental, Itália, Países Baixos, Bélgica e Luxemburgo. E também foi criada a OCDE, que é a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Tanto a comunidade, o Mercado Comum Europeu, quanto a OCDE foram criados em conjunto com os países centrais do capitalismo, em especial os Estados Unidos, e o Canadá e o Japão. E são organizações que existem até hoje, né, de alguma forma, e que, de alguma forma ou de outra, também acaba servindo aos interesses do capital representado pelos Estados Unidos. Tá? Então, esse aqui é só mais um exemplo de como os Estados Unidos ele conseguiu essa hegemonia tão forte logo no final da Segunda Guerra Mundial e é um poder que permanece até hoje. Né? E a gente não sabe até quando vai ser esse poder. Tá? E finalmente chegamos em 1991. De dia para a noite, literalmente, uma das maiores potências do mundo que lutava pela liderança global
literalmente sumiu. A União Soviética foi dissolvida em 26 de dezembro de 1991. O mundo já não era mais bipolar. A gente tinha um polo só agora, os Estados Unidos. A União Soviética, que era o outro polo, não existe mais. Tá? Então, a Guerra Fria, a bipolaridade, a antiga ordem mundial acaba um dia depois do Natal de 1991. Tá? E, bom, a gente já não tem mais o socialismo, né, como um poder hegemônico, e o que temos agora é o capitalismo liderado pelos Estados Unidos e pela Europa. E agora esse poder é hegemônico globalmente, inclusive nos países da ex-União Soviética. Mais uma vez, o poder político dos Estados Unidos aumentou, só que agora numa escala global, né, porque você já não tem mais a rivalidade com a União Soviética. E a hegemonia estadunidense da nova ordem mundial, que é justamente de 1991 até os dias de hoje, essa hegemonia ela é baseada em três pilares de poder, que é o poder político, o poder militar e o poder econômico. Tá? Então, são apenas intensidades maiores do poder que os Estados Unidos já tinha desenvolvido e conseguido já no século passado. Bom, a bipolaridade se foi. E agora, o que o mundo é? O que é essa nova ordem mundial? A gente pensar um mundo pós-bipolaridade, a gente tem duas linhas de pensamento, né? Para poder pensar esse mundo. Se a gente pensar que os Estados Unidos são a supremacia político-militar, então a gente pode dizer que o mundo ele possui um único polo, ele é unipolar. Esse polo é os Estados Unidos. Porque nenhum país no mundo tem um arsenal bélico, tem um arsenal, tem um exército tão forte quanto o dos Estados Unidos. Nenhum, nem mesmo a Rússia ou a China. Tá? Os Estados Unidos, ele possui o monopólio da violência no mundo. Tá? Então, se a gente for considerar só esse lado, a gente pode dizer que o mundo é unipolar. Ele tem um único polo, que são os Estados Unidos. Tá? Mas se a gente for pensar do lado econômico, já não é bem assim. No lado econômico, a gente tem uma multipolaridade. A gente não tem só os Estados Unidos como um único polo. Né? A gente tem, no mínimo, mais dois polos, que são a União Europeia e o Japão junto com a China. E esses polos, eles possuem seus blocos de influência econômica já. Então, a gente fala em multipolaridade quando nós falamos em uma abordagem econômica da nova ordem mundial. Tá? Esse mapa, por exemplo, está exemplificando isso, né? Está mostrando as áreas de influência de cada um dos três polos. Bem, e se vocês perceberem aquele outro mapa, ele, além de dividir o mundo nas três áreas de influência de cada um dos polos, também dividiu o mundo em uma linha, né, horizontal. O que significa essa linha? Esse é um conceito que a gente vai ver a partir de agora, tá? A gente vai desenvolver ele com o passar das aulas, porque é muita coisa que dá para puxar desse assunto. Mas, basicamente, é um conceito de conflito entre o norte desenvolvido e o sul subdesenvolvido, tá? Isso é mais por uma questão de posição geográfica. Se a gente for ver, por exemplo, aqui no mapa, a gente tem o Canadá e os Estados Unidos, bem como os países da Europa, que são os países, né, são esses os países centrais do capitalismo, ao norte. Enquanto os países subdesenvolvidos, ou seja, os países que servem aos países desenvolvidos, eles estão ao sul. Né? Então, são os países subdesenvolvidos. Então, a América Latina, os países da África e bem como os países da Ásia, né? Do Sudeste Asiático principalmente. A Austrália, a Austrália e a Nova Zelândia, apesar delas estarem no sul do país, né,
elas fazem parte do mundo desenvolvido. Isso é mais por uma questão política também, né? Vamos lembrar que a Austrália e a Nova Zelândia são colônias de povoamento da Grã-Bretanha, né? Então, ela recebeu bastante política de incentivo de indústria, de etc. E por isso hoje ela é considerada um país desenvolvido. E, portanto, ela faz parte do norte desenvolvido, apesar dela fazer parte do sul geograficamente, tá? Bom, aí agora a gente vai entrar no acirramento, né, do desenvolvido versus subdesenvolvido. Mas antigamente, como que era feita essa divisão do mundo, né? A gente via os países a partir dessa ótica. A gente falava, tal país é subdesenvolvido e tal país é desenvolvido. Não, a gente não olhava, tá? O nosso olhar em relação a isso era um olhar mais colonialista. Era mais no sentido de, tal país é uma colônia ou era uma colônia de algum outro país da Europa ou de outra nação. Então, esse é um país atrasado, é um país não civilizado. Tá? Então, era essa a visão que a gente tinha, era uma visão colonialista. As colônias e ex-colônias eram vistas como atrasadas. Tá? Só que, enfim, acabou tendo a Segunda Guerra Mundial, né? Vários países acabaram se tornando independentes, especialmente no Oriente Médio e também na África. Na África, a gente tem um processo chamado de descolonização, né, que foi o processo de surto de independência que o continente africano passou depois da Segunda Guerra Mundial. Então, muitas colônias europeias acabaram declarando independência. Né? Esse mapa, por exemplo, ele está mostrando os países africanos de acordo com a data em que eles declararam independência, né? Ele está mostrando isso através de cores, que é meio complicado para mim, mas vamos tentar, né? Aqui, esse país aqui, por exemplo, é o Sudão do Sul, né? Aqui na legenda está mostrando que ele foi declarado independente depois do ano de 2010, né? Mas a gente vê que vários países, especialmente esse daqui, ó, do centro e do ocidente da África, eles se tornaram independentes mais ou menos entre os anos 50 e os anos 60, né, que é justamente o período pós-guerra, e onde acaba entrando em questão outros conflitos mesmo, né? Porque vamos lembrar que a África ela foi dividida pela Europa para ela poder ser explorada, né? Só que aí chegou um tempo que isso não se mostrou mais sustentável, né? Você colocava grupos rivais em um mesmo país, e enfim, isso acabava não dando certo, né? Isso acabou ocasionando guerras civis que se arrastam até hoje, acabou gerando a miséria, né? Que a gente está cansado de ver na televisão, né? Enfim, é isso a questão da descolonização da África. E embora eu tenha mostrado apenas o mapa da África, que ali foi só para dar um exemplo, tá? A África não foi a única região do mundo que passou por esse surto de independência, tá? O Sudeste Asiático também passou, o Oriente Médio também passou por isso, mais ou menos na mesma época, tá? E esse movimento de independência dos países não necessariamente levou a uma independência econômica, tá? Então, a dependência, né, esse colonialismo do passado, ele já não é mais usado, mas tem um colonialismo novo, né? Porque os países que eram ex-colônias agora dependem de outra maneira de suas antigas metrópoles, né? Eles dependem da indústria das suas antigas metrópoles, eles dependem da exportação para suas antigas metrópoles, eles dependem de recursos das suas antigas metrópoles ou de outras nações, que é o que está acontecendo bastante hoje com os países africanos em relação à China. Tá? A China ela tá mostrando recentemente um poder muito forte no continente africano, e muitos países africanos estão se mostrando dependentes da China. Tá? Isso é um fenômeno que a gente, que a gente tem observado muito forte e muito recentemente também. A gente aqui se encaminhando já para o final da aula, né? Porque eu sei que é foda ficar mais de meia hora ouvindo esse assunto chato, né? Mas tem que ir, né? Vamos ficar. Stay strong aí, né?
Bom, quando eu estava falando sobre o mundo contemporâneo lá no início da aula, eu acabei citando a nova divisão internacional como sendo um dos fatores desse nosso mundo contemporâneo, né? Mas o que é essa divisão internacional do trabalho, né? E o que significa ela? É alguma organização, é alguma empresa? Essa divisão internacional do trabalho, ou DIT, ou DIT, é um nome que a gente dá à rede de produção globalizada, tá? Então, é a rede de produção que engloba vários países. E o papel desses países é o que define essa divisão internacional do trabalho. Como assim? Vamos juntar essa questão com a questão do conflito norte e sul. A gente sabe que tem essa diferença dos países desenvolvidos, né, dos países centrais ao norte, enquanto os países do sul são quase que, no geral, né, são subdesenvolvidos, embora não sejam uma classe homogênea, tá? Embora os países eles se mostrem subdesenvolvidos, os países eles têm características diferentes entre si, tá? Mas basicamente os países do sul, o papel deles é um papel agroexportador, é um papel de exportação de matéria-prima para os países industrializados, para eles sim produzirem os seus produtos industriais, né? Então, a antiga ordem mundial era caracterizada desse jeito. Os países do sul, subdesenvolvidos, exportam matéria-prima, então, sei lá, madeira, produto agrícola e etc. Enquanto os países de primeiro mundo, eles se encarregam da produção de produtos industrializados. A nova divisão internacional do trabalho, que entrou em vigor mais ou menos no período pós-guerra, né? Ela agora envolve oh meu Deus, uma nova classe de países, que são os países emergentes, ou os países em desenvolvimento, que é o caso do Brasil. O Brasil ele foi um país que ele começou a se industrializar um pouco antes da Segunda Guerra Mundial. E essa é uma das características dos países emergentes. Eles começaram a se industrializar. Então, eles saíram daquela condição de subdesenvolvido e estão indo para a condição de desenvolvido, embora estejam em um lugar muito distante, né, de atingir esse patamar, mas mesmo assim é o suficiente para poder criar uma classe de países chamada de país emergente, tá? E essa nova divisão internacional do trabalho, além dela incluir esses países emergentes, inclui também um novo tipo de mercadoria, que é o capital. É o capital especulativo, é o capital financeiro. Então, o dinheiro, os empréstimos acabam virando mercadoria também nessa nova divisão internacional do trabalho, tá? E quem se carrega da exportação desses empréstimos, né, entre aspas, são justamente os países desenvolvidos, enquanto os países subdesenvolvidos ou emergentes, eles se encarregam de receber esses empréstimos e dependerem dos países desenvolvidos ao norte, tá? E eu espero que vocês tenham entendido isso, e se vocês não entenderam, não hesitem em entrar em contato comigo, tá? Se ficou alguma dúvida, podem entrar em contato comigo por e-mail ou por WhatsApp, eu vou responder vocês, tá? E, enfim, a nossa aula de hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado e espero que tenham adicionado algo para vocês já esse conteúdo. Vejo vocês na próxima aula. Tchau, gente.